Eu sou o Davi, lá da Igreja Presbiteriana de Campo Mourão. Eu auxilio os adolescentes lá e uma congregação de lá também. E os meus pais, eles são missionários. E eu aprendi com os meus pais uma coisa muito interessante. Eles são missionários voltados para a área de crianças. E eles gostam de contar histórias. Eles amam contar histórias para as crianças. E hoje eu quero contar uma história para vocês também. Se a igreja me permite, eu quero contar a história de uma grande empresa. Uma grande empresa. Essa empresa era muito grande. Ela tinha em torno de 500 funcionários. Ela tinha em torno de 500 funcionários e era difícil de se trabalhar com tanta gente assim. Então precisou criar uma diretoria especial. E ao criar essa diretoria, aconteceu um grande problema lá. Um grande problema. Eles decidiram não abrir. De tal grandeza era esse problema. Era numa segunda-feira, todos os funcionários acharam que ia voltar ao seu expediente natural, mas aquela empresa, quando os funcionários chegaram naquela empresa, estava de portas fechadas. Que estranho. Ora, uma empresa numa segunda-feira, tudo precisava ser feito e ela estava de portas fechadas. E tinha apenas uma grande placa nessa empresa, bem na entrada, com a seguinte descrição: morreu hoje a pessoa que mais te atrapalhava aqui nessa empresa. Os funcionários, quando foram chegando diante dessa empresa, acharam a coisa mais absurda. Uns ficaram felizes, alguns ficaram contentes, falando: poxa vida, até que enfim morreu aquele sujeito, até que enfim morreu aquele cabra da peste. Outros ficaram assustados, alguns ficaram chorando, falou: meu Deus do céu, eu pedi para você matar o cara, mas não era para levar a sério. Outros ficaram surpresos, ficou aquela coisa estranha. E aí estava mais embaixo escrito o seguinte: está sendo velado, o corpo está sendo velado lá no campo de futebol. Aquela empresa era uma empresa grande, tinha campo de futebol, tinha academia, tinha ginásio, tinha tudo que os funcionários precisavam. E aí eles foram curiosos saber quem é que tinha morrido. Alguns foram olhando e falaram: poxa, eu achava que era esse cara, está aqui na fila também. Meu Deus do céu, eu achava que era aquele, tadinho. Fiquei achando. Alguns ficaram tristes porque viram o sujeito que estava ali. Mas ficou aquela curiosidade: quem é que morreu então, cara? Quem é que morreu? Deve ter sido o diretor desse negócio, deve ter sido alguém. Quem é que morreu nessa empresa? Quem é que morreu? E aquela fila enorme de 500 pessoas, e aquele caixão naquele campo, vocês conseguem imaginar o caixão, aquele velório, aquele momento triste? E um a um foi passando assim, naquele campo de futebol, eles estruturaram de tal forma que um a um ia olhando, um por vez ia olhando aquele caixão estava fechado, só dava para ver por uma janelinha. E o último da fila achava a coisa mais estranha do mundo. Porque ele via que quem olhava ou dava risada ou chorava. Aqueles que davam risada, ele olhava e falava: meu, que insensível. Cara, não acredito que ele está dando risada disso. Outros choravam. E foi chegando aquela expectativa. O último da fila é sempre o que sofre, né? É sempre o que vê todo mundo sabendo de tudo e ele lá atrás desesperado para saber o que está acontecendo. E ele estava nessa situação, desesperado para poder chegar e ver quem estava dentro daquele caixão. E aí quando foi chegando a vez dele, ele desesperado, ele se segurando, já estava suando. E aí de repente, quando chega a vez dele, ele se debruça e vai olhar no caixão. Segura um pouco o final dessa história e abra sua Bíblia em Provérbios 15, número 22. Não fuja, não sai daí que eu vou contar o final dessa história. Já teve irmão ali que já estava desesperado para saber também, mas não se preocupa. Eu irei contar o final dessa história. Provérbios 15. Provérbios 15, 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Eu quero falar com os irmãos esta manhã, deixar para os irmãos 3 conselhos
para conquistarmos os nossos sonhos. 3 conselhos para conquistar os nossos sonhos. Não fuja desesperado, senão você vai perder o final dessa história maravilhosa. 3 conselhos para conquistarmos os nossos sonhos. Todos nós temos sonhos. Todos nós sonhamos com alguma coisa. Quando criança, não sei se você se lembra, mas todos perguntavam: o que você vai ser quando crescer? Alguns respondiam: grande. Mas muitos tinham sonhos: quero ser médico, quero ser astronauta, quero ser bombeiro, quero ser policial. Criança é assim, criança sonha. Quem já viu aquele desenho, esse é da minha época, O Incrível Mundo de Bob, é mais ou menos essa ideia. É mais ou menos essa ideia de que todo mundo sonha, todo mundo tem um sonho. Todo mundo almeja alguma coisa na vida. Eu, por exemplo, eu queria ser veterinário, quando as pessoas me perguntavam. E aí eu fui falar para minha avó, eu não entendi muito bem, até hoje não entendi, mas quando eu fui falar que eu queria ser veterinário, ela virou para mim e falou: que ótimo, você vai cuidar de mim. Eu não sei o que ela estava querendo dizer com isso, até hoje eu não entendi. E hoje eu me tornei pastor, hoje eu estou aqui pastoreando, hoje eu estou exercendo a função de pastorado. As coisas mudam, as coisas acontecem. Nós somos assim, o ser humano é assim. O ser humano não tem noção de tempo, nós somos limitados ao tempo. Veja bem, nós só conseguimos nos lembrar do passado, viver o presente e imaginar o futuro. Nós estamos presos dentro disso. Não há nada fora disso, nós estamos limitados a isso. Nós só conseguimos sonhar, nós só conseguimos imaginar e nós não temos certeza do que vai acontecer. Nós podemos até fazer planos. Mas as coisas muitas vezes fogem. Os nossos planos muitas vezes fogem do que a gente imaginava. A vida é assim. A vida é cheia de incertezas, de complicações, de problemas. Ontem eu conversando na comemoração de 50 anos de casados da dona Cida e do seu Evair. Muito legal esse casal. Ela é de Campo Mourão, eles são muito engraçados, muito simpáticos, muita gente boa, esse casal. E eu conversando com o pastor Maurício, eu pude perceber que esta é uma igreja sonhadora. É uma igreja de planos, de alvos, que visa lá na frente, é uma igreja de visão. Só que muitas vezes as coisas fogem do que a gente imagina. As coisas acontecem de uma forma totalmente diferente. Isso é natural. Isso gera tristeza e problema na vida de pessoas. É natural também nós nos entristecermos pelas coisas que acontecem no nosso redor. Existe realmente, de fato, pessoas que esquecem, pessoas que se entristecem com as tristezas que acontecem, com as dificuldades, com os problemas da vida. A gente acaba se entristecendo, tendo dificuldades de aceitar. A gente tem como natureza, dentro de nós, a vontade de querer saber o que aconteceu, de ter explicação. É natural do ser humano de querer explicar o que está acontecendo. Mas espera aí, por que aconteceu isso com meu filho? O porquê que aconteceu isso? Eu tinha sonho dele entrar na faculdade, eu tinha sonho dele fazer isso, isso e isso, e de repente aconteceu algo totalmente diferente do que eu imaginava. Aconteceu algo totalmente. Uma moça grávida é uma coisa muito interessante, porque ela fica conversando com o seu esposo, o seu marido, ela fica querendo saber qual vai ser a cor dos olhos. Como que ele vai puxar? Ele vai puxar o seu nariz ou o meu? Espero que ele puxe o meu, porque se puxar o seu, tá lascado. Como é que é o cabelo? Eu espero que o meu filho não puxe o meu cabelo, porque está faltando. Mas é assim, a gente fica conversando para saber como que vai ser. E aí quando nasce, a gente cria várias expectativas, e às vezes sai totalmente diferente com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente pensa. A vida é assim, é uma caixinha de surpresas. Não tem como a gente saber de tudo. Ninguém imagina ser derrotado. Ninguém imagina, diante de um desafio, perder. Nós não nascemos para perder. Nós se sentimos maus com a perda. Ninguém aceita a perda assim facilmente.
Ninguém aceita. É difícil. Perder algo é complicado. A gente se entristece com isso. Mas eu quero deixar uma palavra de ânimo essa manhã para o meu e para o seu coração. Eu quero deixar alguns conselhos que façam com que a gente não pare, que faça com que a gente não desista e não desanime diante das adversidades e diante dos problemas. Eu quero deixar 3 conselhos para você acalmar o teu coração e continuar prosseguindo na vida, continuar prosseguindo na caminhada. Não te desanimes, não perca o teu sono. O primeiro conselho que eu quero deixar para os irmãos esta manhã é que nós precisamos querer. Para a gente conquistar os nossos sonhos, nós precisamos ter vontade. Nós precisamos ter vontade. Nós precisamos ter o querer dentro do nosso coração. Uma pessoa, ela só alcança os seus sonhos se ela tem o desejo, se ela tem a vontade dentro do seu coração. Uma pessoa que não tem vontade, não tem desejo, para ela tanto fez, tanto faz. É que nem aquela música, vamos viver como se não tivesse amanhã. São pessoas que simplesmente passam pela existência. São pessoas que não vivem. Veja bem que viver e existir são coisas distintas. Viver e existir são coisas distintas. A pessoa que passa pela existência é aquela pessoa que não constrói nada. Ela é aquela pessoa que não planeja. É aquela pessoa que não sabe aonde vai, não sabe de onde veio, só sabe que está ali. É aquela pessoa que vive como se não estivesse amanhã. Vive como se não tivesse amanhã. A pessoa que realmente vive, é aquela pessoa que sabe quem ela é, sabe para onde ela vai e sabe o que ela tem que fazer para chegar em seu alvo. Essa é a pessoa que realmente vive. Essa é a pessoa que constrói. E nós precisamos ter o desejo dentro do nosso coração. Em Lucas capítulo 8, verso 43 e até o 48, conta a história de uma moça, uma história muito interessante. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, eu acho que você está meio doido. Está um monte de gente aqui à sua volta, está um monte de nego aqui perto do Senhor. E o Senhor me fala quem me tocou. Está todo mundo te tocando. E aí Jesus responde: não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus e disse diante de todos: Jesus, eu te toquei. E Jesus disse: minha filha, vá em paz, você se sarou porque teve fé, vá em paz. Aquela é uma mulher, o exemplo de uma mulher que tinha força de vontade, o exemplo de uma mulher que tinha o desejo dentro do coração de querer mudança, de querer receber algo da parte de Deus. E assim, meus irmãos, se a gente quiser alcançar os nossos sonhos, nós precisamos de agir igual esta mulher. Ter força de vontade, o desejo dentro do coração. Uma pessoa que não tem vontade, uma pessoa que não tem o desejo florando dentro de si, não adianta investir, não adianta, é perda de tempo. Existe um ditado popular que diz assim: estou cansado de queimar vela para santo ruim. É como se não adianta de nada. Não adianta. A gente faz, mas não adianta de nada. Não adianta a gente perder tempo com o que não vai dar resultado. Não adianta a gente investir em alguém que não tem a vontade, que não tem o desejo, que não tem o querer. É perda de tempo. É justamente a vontade que nos impulsiona para avançar. A vontade é a sensação que sempre tem algo que pode fazer, que sempre tem alguma coisa ainda que dá para se fazer. Esta é a vontade. E nós precisamos ter este desejo em nosso coração.
Nós precisamos ter a vontade nos impulsionando para os nossos sonhos. Não adianta somente fazer planejamento. Não adianta a gente gastar horas e horas planejando, se você não tiver a vontade e o desejo dentro do seu e do meu coração. Existe uma frase de um autor muito conhecido que se chama Augusto Cury, que diz assim: desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade, porque quem não persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. Vou repetir: desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade, porque quem não persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. Quantos pais já não acreditam mais em seus filhos? Quantos filhos já não acreditam mais em seus pais? Ah, meu pai não tem jeito. Ah, minha mãe não tem jeito. Ah, meu filho não tem jeito. Ah, não adianta mais. Ele está destinado a viver nessa mediocridade. Ele está destinado a viver dessa forma. Quantos pais desistem? Quantos pais abandonam? Tanto o pai quanto a mãe. Isso é triste de ver famílias sendo destruídas, o diabo entrando na vida das famílias, porque ou o pai ou a mãe desiste, ou o filho desiste do pai e da mãe. Isso é triste. Isso é triste. De fato, nós vivemos em um mundo que perdeu os sonhos, um mundo que já não sonha mais. Diante da crise e diante da adversidade, existem pessoas que desistem. Meus irmãos, mas eu quero esta manhã encorajar o meu e o seu coração e dizer: não desista do seu filho, não desanime do seu filho, não desanime da sua filha, não desanime, filho, do seu pai, da sua mãe. Não desista, não desista. Quantos pais entregam a responsabilidade de educar os filhos para a escola ou para a igreja? Os pais chegam para aquele líder de jovens e falam assim: olha, resolve meu problema. Resolve o meu problema. Já vê o filho como um problema. Resolve o meu problema. Transmite toda a responsabilidade de ensino e de educação para a igreja. Ou até para a escola. Não, deixa o menino lá das 8 da manhã, das 7 da manhã, das 8 da manhã, e vai até as 6 da tarde, e aí quando o pai e a mãe chegam em casa depois das 6, só come e dorme. Não tem um momento com a família, não tem um momento junto. Lá em casa, eu e a Elissa já colocamos uma regra: a gente não almoça vendo TV, a gente almoça um olhando para a cara do outro, um conversando com o outro. A gente almoça um olhando nos olhos do outro. A gente adotou essa regra e a gente não abre mão disso. A gente não abre mão disso. A gente olha e fala: não, nós vamos ter esse momento juntos como família, comendo da mesma comida, um olhando para o olho do outro. Não existe essa coisa de comer na frente, em cima de um sofá, na frente de uma televisão. É a gente um olhando para a cara do outro, conversando. Isso são coisas que a gente pode fazer. Isso são coisas que eu e você pode fazer. Meus irmãos, não desista do seu sonho. Não desista de ver o seu filho crescendo com saúde, com vigor, crescendo na graça e no conhecimento. Não desista do seu filho, não desista da sua família, não desista da sua esposa, não desista do seu marido. Quantos casais já desistiram um do outro? Aliás, já virou coisa natural a separação de casamentos. Já se tornou natural. A conversa hoje é a seguinte: ah, filho, se não deu certo, separa. Se não deu certo, separa. Não desista. Casamento é difícil. Eu estou no meu primeiro ano de casado e eu posso falar com experiência de vida: casamento não é fácil. Casamento é difícil, é briga o tempo inteiro. Um gosta de um jeito, o outro gosta de outro. Um gosta do canal do esporte, o outro gosta de casal de modas. Não tem, é muito complicado. É triste essa questão, e aí entra em conflitos. Um quer ver Bom Dia e Companhia, o outro quer ver filmes, e vai nessa situação. Um quer ver o programa da Ana Maria Braga, quer ver alguma comida nova, o outro já quer ver notícia.
e fica nessa situação difícil. Mas eu quero dizer para você, não desista, não desanime, restaure o desejo no seu coração, restaure a vontade no seu coração, restaure, ainda há tempo, ainda há tempo. Nunca é tarde para voltar do zero, nunca é tarde para voltar no começo, nunca é tarde, não te desanimes, tenha fé, permaneça em Deus, permaneça. Ontem nós participamos de uma comemoração linda, 50 anos de casado, não é para qualquer um. E antes de vir para cá, a gente no caminho estava conversando com a dona Cida, e a Elissa perguntou para ela, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? E eu pude presenciar ela falando, é ter vontade, é você perdoar sempre, é você abrir mão sempre. Às vezes tem que começar do zero, mas tem que ter o desejo dentro do coração, tem que ter a vontade dentro do coração, tem que querer, tem que querer. Meu irmão, se está difícil no teu casamento, se está complicado a tua vida familiar, se está complicada a tua vida no serviço, não desista, permaneça. Este é o primeiro conselho para o meu e para o teu coração. Não desista. O segundo conselho que eu quero deixar para mim e para você é consagre a sua vida para Deus, consagre os teus sonhos, os teus planos para Deus. Eu não sei, pastor, se acontece aqui na igreja, eu acho que acontece só lá em Campo Mourão, que a pessoa, ela chega, aquele jovem chega para você, ele já está lá namorando, já está namorando há anos, daqui a pouco já está até casando, o pastor nem sabe, e aí ele chega para você e fala o seguinte, ô pastor, me ajuda aí, ora por mim, estou passando por problema, estou passando por dificuldade. Eu acho que só acontece isso lá em Campo Mourão, né? A pessoa já está no fim das coisas, já fez o que tinha que fazer, já está tudo errado, aí chega no final e pede, ô pastor, ora aí, estou passando por problema. Eu acho que só acontece isso lá em Campo Mourão. Mas eu sempre pergunto, como que foi o começo? Você orou a Deus? Você consagrou a sua vida relacional para Deus? Você consagrou essa tua namorada ao Senhor? Você consagrou a sua vida a Deus? Está aqui a minha esposa, ela não me deixa mentir. Eu fiquei orando 6 anos por ela. 6 anos esperando. Eu a conheci quando ela tinha 13 anos, ela ia fazer 14 anos. Eu a conheci e eu fiz uma oração simples. Eu estava sentado no banco e eu falei, Deus, eu sei que é difícil, eu sei que é pedir muito, mas se for possível, me dê uma esposa assim para me casar. E ali a gente foi se aproximando, mas nada sério, nada de compromisso sério. Os nossos pais eram amigos de infância e a gente foi se conhecendo. E eu ali fiquei esperando 6 anos, o momento certo, orando a Deus. E eu falava, Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, o Senhor sabe quem eu quero, o Senhor sabe a esposa que eu quero, o Senhor sabe até mesmo a esposa que eu preciso. E eu comecei a consagrar a minha vida para Deus. Eu nunca namorei, está aqui a minha primeira esposa, a minha primeira namorada, a minha primeira mulher e a única mulher da minha vida. Vale a pena consagrar, vale a pena ter uma vida consagrada diante de Deus. Está aqui, ela é uma bênção, me ajuda em tudo, me completa em coisas que eu nem imaginava, me ajuda, me auxilia, bem mais do que aquilo que eu pedi, bem mais do que aquilo que eu podia imaginar. Deus, Ele faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Consagre a sua vida a Deus, meu irmão. Não basta ter o desejo e a vontade no seu coração, você precisa consagrar e entregar esses planos a Deus.
Você precisa consagrar. Será que quando você chega no teu serviço, você consagra aquele expediente a Deus? Você já fez essa experiência? Você chegar no teu serviço e a primeira coisa que você fazer é falar: Deus, eu consagro o meu dia ao Senhor hoje. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência? Consagre o teu trabalho. Tá difícil, o teu patrão é aquele cara que gosta de cobrar de você, que puxa você mesmo. Consagre a vida dele a Deus. Consagre. Se você tem um piá que é mais agitado, um piá que é mais ativo, consagre o seu filho a Deus. Chega de proferir palavras que não vão dar certo na vida dos seus filhos. Chega, está na hora da gente consagrar as nossas vidas, está na hora da gente se consagrar diante de Deus, está na hora da gente consagrar o nosso corpo a Deus também, está na hora de nós nos consagrarmos, está na hora da gente se consagrar por completo, consagrar a nossa vida a Deus. Consagre, meu irmão, consagre os teus planos, consagre. Uma vida de consagração a Deus é uma vida de pureza, é uma vida pura diante de Deus. Em Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor tudo que você tem, e os seus planos serão bem sucedidos. Uma vida de consagração, portanto, significa arrependimento. Uma vida de consagração é uma vida de perdão de pecados, é uma vida de abandono de pecados, é uma vida em que a gente começa a abandonar as coisas ruins que nos atrapalham, as coisas ruins que nos impulsionam a ir para trás, ao caminho oposto. Uma vida de consagração a Deus é uma vida que nos leva para frente. Abandono de coisas que nos levam para trás, para prosseguir, ir avante, ir à frente. Eu quero dizer para mim e para você, irmãos, um segundo conselho que nos impulsiona a alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, é ter uma vida consagrada a Deus. Consagre o que você tem a este Deus. Consagre tudo o que você tem, os teus planos, os teus projetos, a tua empresa. Consagre. Se começa errado, não adianta insistir no erro. Está na hora de começar do zero novamente e prosseguir ao alvo. Antes de fazer alguma decisão na sua vida, apresente para Deus. O último conselho que eu quero deixar para os irmãos esta manhã é que para alcançar os nossos sonhos, para chegar no alvo, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ser paciente. Não basta ter o desejo dentro do coração. Não basta a gente consagrar a Deus. Nós precisamos ter paciência e saber esperar. Existem aquelas pessoas desesperadas, aquelas pessoas que não tem como você falar. Você pergunta para ela: você tem pai? Ela já responde: nem mãe. Já é aquela coisa pronta, aquela pessoa desesperada, aquela pessoa que não consegue ficar quieta no culto, 5 minutos que já está olhando para o lado, já está conversando, já está querendo pôr o papo em dia. Nós precisamos acalmar o nosso coração, nós precisamos ter paciência, nós precisamos saber esperar, nós precisamos saber esperar. E ter paciência nada mais é do que esperar em Deus. Ter paciência nada mais é do que ter fé. Em Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você já ouviu aquele ditado: o apressado come cru?
É triste. É triste ver pessoas que metem os pés pelas mãos e faz aquela coisa desesperada. Sai aquela coisa corrida, aquela coisa feia, aquela coisa que não dá certo. Meu irmão, nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos ter fé em Deus. Nós precisamos ter fé no Deus que nunca falha, no Deus que nunca erra. Nós precisamos deixar as nossas ansiedades de lado. Existe uma frase de um grande pregador, Charles Spurgeon, que diz: nossa ansiedade não esvazia o nosso sofrimento de amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Nossa ansiedade não esvazia o nosso sofrimento de amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. A paciência nada mais é do que acreditar que Deus está no controle da nossa vida. E isso significa ter fé. Isso significa ter fé em Deus. E primeiro que a fé é um princípio básico de todo aquele que quer se tornar um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. A fé é um princípio básico. A fé é a primeira coisa que a gente tem que ter. Se a pessoa não acreditar que Deus existe, que Deus é real, se a pessoa não acreditar que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, a pessoa nunca terá uma fé em Deus. A pessoa nunca desfrutará desta dádiva de ter fé em Deus. A fé perde o seu valor. Nós vivemos um mundo que já perdeu a fé há muito tempo. É o que Cristo fala, que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. A fé de muitos esfriaria. E realmente é verdade, a gente já não acredita mais nos nossos políticos, por exemplo. Quando chega a época de campanha, não tem jeito, a gente fica naquele desespero: em quem que eu vou votar? Nesse aqui não dá, nesse outro também não dá. A gente não acredita mais nos nossos políticos. A gente já não acredita mais na polícia. Antes de eu estar casado, aconteceu uma vez de eu andar na rua e estar com a minha mãe, e de repente passou uma polícia, minha mãe já apertou meu braço. Eu falei: calma, mãe, ela vem para nos proteger. A gente já não acredita mais em policial. A gente já fica com medo se ele é corrupto, se ele vai sacar uma arma, se vai atirar. A gente fica com medo. A gente já não acredita mais. A gente já não acredita mais nos médicos. A gente entra para fazer um exame simples, e aí de repente está na UTI, de repente está um monte de cano em volta de você, a gente já não acredita mais. A gente perdeu a fé. A gente perdeu a fé em tanta coisa. Quem nunca viu, por exemplo, o caso da menina, da pequena garotinha Stephanie Teixeira, de 12 anos, que uma auxiliar de enfermagem de 26 anos suspeita de ter injetado vaselina em vez de soro na veia da pequena Stephanie, que resultou na sua morte, na madrugada do dia 4 de dezembro de 2014. Diante dessas coisas a gente já não acredita mais. A enfermeira chega, a gente já pergunta: o que é isso aí? A gente fica assustado. A gente entra no hospital já com medo de pegar uma infecção hospitalar. A gente perdeu a fé em tantas coisas. Mas eu quero lembrar ao coração de cada um que veio hoje pela manhã, que em Deus eu e você pode ter fé. Que em Deus eu e você pode acreditar. Que em Deus a gente pode descansar. A gente pode esperar. Porque Ele pode fazer infinitamente mais. Nós precisamos ter uma fé madura diante de Deus. Nós precisamos ter maturidade diante de Deus.
Imaturidade não é acreditar que nós somos um super-herói e que podemos até mesmo parar uma bala. Mas maturidade é a gente ter uma fé a tal ponto que nós podemos acreditar que Deus pode fazer as coisas acontecerem. Que Deus pode dizer para a tempestade, para. E ela pode parar. Nós precisamos ter uma fé madura. E amadurecimento é quando você ri de algo que já te fez chorar um dia. Eu quero concluir convidando a mim e a você viver um ano de 2016 de sonhos. Viver um ano de 2016 acreditando que ainda pode ser feito alguma coisa. Acreditando que mesmo diante das crises que batem à nossa porta, ainda há coisas que podemos fazer. Ainda nós podemos andar mais um pouco. Nós não podemos correr, tudo bem, mas nós podemos andar, nós podemos dar um passo de cada vez. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos ter o desejo do nosso coração de alcançar os nossos sonhos. Nós precisamos consagrar os nossos sonhos a Deus. E nós precisamos esperar, descansar neste Deus que pode fazer infinitamente mais. E para você que ficou até essa hora esperando o finalzinho da história, não se preocupe, eu não esqueci do final dessa história. Você não vai voltar para a sua casa sem o final dessa história. O último daquela fila estava lá, desesperado para saber quem estava dentro daquele caixão. Ele estava desesperado. Quando chegou a sua vez, ele foi se debruçando para poder ver e olhar naquela janelinha lá do caixão. E quando ele de repente olhou, ele viu um simples espelho que refletia o seu próprio reflexo. E aí ele se lembrou daquela frase que estava escrita na porta daquela empresa: morreu hoje a pessoa que mais te atrapalhava nesta empresa. Sabe qual é a pessoa que mais atrapalha o crescimento na sua vida? Você mesmo, irmão. Nós mesmos. A gente atrapalha. A gente quer fazer o que a gente não pode fazer. A gente quer falar o que a gente não pode falar. A gente quer agir com o que a gente não pode agir. A gente quer se colocar no lugar de Deus. A verdadeira adoração a Deus é uma adoração em que a gente nos colocamos no nosso devido lugar e colocamos Deus no lugar em que lhe é devido. Essa é a verdadeira adoração. Que eu e você possa viver um ano de 2016 de sonhos e de planejamentos. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida.